eu sou o Renan Burda e você está ouvindo o PodTag. E hoje a gente vai falar sobre educação em Dev. Adivinha quem aqui? A gente tá com um time de peso aqui hoje. Vamos começar com os queridíssimos aqui, ó. Queridíssimos do PodTag. Luiz Gonçalves, como você pretende passar a sua experiência de vida para as próximas gerações, Luiz? Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Ô Everton, como é que você passa a experiência do Brasil pra quem mora nos Estados Unidos aí? Só ia falar que quem vai ensinar hoje é o Léo como editar um programa com 7 pessoas. Ô, louco! Abraço, Léo. E estamos com o queridíssimo Paulo. Como é que é tá numa emissora de TV e não assistir TV? Você aprende? Na TV você não aprende nada, cara, mas eu tô muito feliz de estar aqui com 2 irmãos gêmeos e mais um irmão renegado. Sabia que essa piada ia vir. Não esquece que a partir de agora eu sou filho do Marco também. Muito bom. E vamos lá pros convidados, é só gente de peso hoje, que nem o Paulo mandou aí, ó. Vamos pro primeiro aí, Diego Fernandes, você conhece ele? É um cara de uma tal de Rock City, falei certo? Eu acho que sim, né? E tá decolando voo isso daí? É, isso aí mesmo, né, cara? Mas tu errou, é Diego Deschamps. Boa. Na Rocket City Me. Esse Me no final faz muita diferença. Pagar.city. Muito bom. E o próximo é o Felipe Deschamps. É isso mesmo? Deschamps? Bom, até hoje eu não sei, mas eu tô aprendendo com vocês. Parece que é Deschamps mesmo e vamos lá. E, pra fechar o time aí com o 7º elemento, é o queridíssimo Marco Bruno aí. Como é que, da Collab Code, como é que tá sendo essa experiência de passar o conhecimento pras próximas gerações também? Tá sendo mais desafiador em casa do que, na verdade, no passar o código aí. É bem mais difícil. Falei, estou com a presença da Luna. Vai sair o som da Luna aí de leves. Ela vai sair uns gritinhos aí, desculpa, galera, mas a vida de pai é assim mesmo. Viu, Luiz? A próxima vai ser do Luiz. Os ouvintes vão ter que se acostumar. Entendi. Ah, Luna. Ah, tá. Meu Deus, Luiz. Meu Deus, cara. E esse é mais um episódio do PodTech, você sabe que é trazido pela Impulso Network, a nossa patrocinadora e apoiadora Master Senior. A Impulso é a nossa queridinha. E a destaque dessa semana vamos para as meetups que acontecem de terça a quinta-feira. Toda semana tem meetups sensacionais de tecnologia, de carreira, de crescimento pessoal. Cara, é muito maneiro. Então, por exemplo, essa semana rolou sobre jogos indie, sobre desenvolvimento em UX, UI e sobre processo seletivo da Impulso, como se destacar para conseguir as oportunidades. Toda semana, então, de terça a quinta-feira, acontecem meetups muito maneiras, muito legais, que também são transmitidas ao vivo na Twitch e no YouTube. Então, se você não quer participar e aparecer o seu rostinho na gravação, você pode também acompanhar através dos canais. O importante é você saber de antemão quais são os temas, e você descobre isso através do chat da Impulso Network. Então, você usa o nosso link de referrals aqui embaixo, ou acessa lá impulso.network, faz seu cadastro gratuito, e você sabe de antemão quais vão ser os temas da semana, para você se programar, para você levar suas dúvidas também. É muito maneiro, são meetups gratuitas e conteúdo nunca é demais. Você sabe que meetups trazem muito conteúdo, são muito relevantes e você vai curtir pra caramba essas meetups gratuitas. E aproveitando, falando em conteúdo, você sabe, o nosso novo patrocinador até o final dessa temporada é a Rocket City, que produz muito conteúdo sobre a OmniStack, que é JavaScript, Node, React, React Native, Express, Adonis, enfim, várias tecnologias em JavaScript. A Rocket City constrói muito conteúdo gratuito aí, aberto, em vários canais. E a dica de hoje é para as redes sociais da Rocket City. A Rocket City sempre compartilha alguns trechinhos de código, traz ali alguns fragmentos, algumas dicas de como usar frameworks, como usar alguns recursos do JavaScript moderno, ali uma foto, um stories no Instagram. É muito fácil de aprender, é muito fácil de compartilhar e tira bons insights aí para melhorar o seu conhecimento e as suas skills em JavaScript. Então curte lá o Instagram da Rocket City, curte o Twitter da Rocket City, curte lá no Facebook, entra nas comunidades, no Discord, e também sempre que você puder, compartilhe esses conteúdos com seus amigos e aumentar o tamanho de desenvolvedores aí na nossa comunidade de tecnologia. A Rocket City faz um trabalho muito maneiro no YouTube, a gente já vem falando aqui, mas esses conteúdos também são bacanas porque geram valor, geram resultado e, como eu tava falando, é gratuito, então vai consumir esse conteúdo agora, compartilhe com seus amigos e pegue esse foguete aí da Rocket City e vai aprender JavaScript. Querido ouvinte,
saiba que se você gosta desse podcast, você pode apoiar a gente pelo PicPay. Basta acessar picpay.me/podtag e faça uma doação de qualquer valor. Sabendo que, se esse valor for R$5, você pode apoiar a gente no Plano Júnior. Plano Júnior te dá acesso ao canal privado dos hosts no Slack. Vai poder interagir com a gente, ver a zoeirinha que a gente faz com o Luiz ali, porque ele tá tendo filho, tá tendo o deploy ao vivo dele. Você pode ouvir as gravações e interagir por chat, ou seja, quando o Everton está falando, essa querida voz dele, falando direto de New York City. Oi. Você pode mandar uma pergunta pra ele relacionada ao episódio que a gente tá gravando ao vivo, cara. E ele vai interagir assim que possível, né? Obviamente. E você fica ali, a gente encaixa na pauta e você participa e escuta até os furos de gravação. E são sempre divertidos, né, Everton? Sim, com certeza. Gente, todas as besteiras que não vai pro ar. Só tem que assinar o NDA antes, porque às vezes a gente fala umas besteiras que pode dar problema, né? Então, se que você... dá cadeia. Dá cadeia? Pode dar processinho. Dá processinho? Aí você, né, não pode divulgar essas besteiras que a gente fala. Não, brincadeira. Não aconteceu ainda. Ainda. E no final da temporada você tem agradecimento por ser um apoiador do PodTag. E saiba, querido ouvinte, que não é só com dinheiro que você pode apoiar a gente. Você pode ajudar a gente a contribuir com esse projeto. Pra gente é muito importante o engajamento da nossa comunidade. O seu retorno, o seu feedback sobre os programas, a sua interação com a gente, com os outros membros da comunidade. Então, saiba que, se você ainda não sabe disso, a gente tem uma comunidade no Slack. Essa comunidade hoje tem praticamente 200 pessoas. A gente gostaria que essas 200 pessoas fossem ativas o tempo inteiro, mas a gente tem um número considerável de pessoas que interagem com a gente aí no dia a dia. A gente manda perguntinha todo dia, a gente interage, manda notícia, pede feedback sobre o programa. Só não manda nudes, né? Só não manda nudes. Esse daí é o canal privado do PicPay. É só você pagar, que a gente tem um custo, né? Pra produzir a foto. Não pode falar isso não, porque senão o pessoal vai querer sair. Inclusive os patrões vão pedir a conta. Então, é muito importante pra gente que você interaja com a gente e com os outros membros da comunidade. Então, pra você entrar na nossa comunidade do Slack, se você ainda não está, abre lá, é podtag.com.br, no canto superior direito vai ter um link lá, Slack, e você segue lá as instruções e você vai entrar na nossa comunidade. Se você quiser usar no seu browser, você pode usar do browser. Se quiser instalar o aplicativo no computador ou no celular, você pode também. Então tem várias maneiras de você usar o Slack, caso você não seja muito ligado nessas paradas tecnológicas, seja velho que nem eu. Mas saiba que a gente também, né, tem as nossas comunidades, a gente tem as nossas páginas nas redes sociais, então siga a gente também, principalmente no Facebook e no Twitter. Hashtag dos ouvintes. Nesta semana, temos aqui o comentário no episódio de Análise Técnica Fundamentalista do Érica Aparecido dos Reis. Conheci esse podcast há 2 semanas e já escutei mais de 10 episódios. Vocês são incríveis. Meu período de 2 horas pra ir e voltar da faculdade nunca mais será o mesmo. Faz um episódio com o pessoal que trabalha na Green com segurança da informação. Abraço. Abraço pra você, Eric, e colocaremos isso no nosso backlog e faremos um episódio sobre segurança da informação em breve. Tá louco, hein? Já tá assim já, cara. Já tá vazando informação já, porra. Tá insegura. É muito insegura essa informação aí, cara. Né, é uma promessa, é uma promise. Também temos aqui o comentário do Alex Medeiros, que aprendi nesse episódio sobre finanças. Eu vou jogar tudo na mão dos robôs. Certamente é uma boa opção. Eu acho que esse comentário resume basicamente os poucos feedbacks que a gente teve, mas então a moral da história é dar todo o seu dinheiro para o João, que o João é robô. Sim, eu vou investir o seu dinheiro. I'm gonna invest your money, give it to me. Chega de zoeira, vamos pra esse episódio falar com essa galerinha do barulho, com essa multidão que gravou com a gente pra falar sobre ensino e tecnologia. Esse episódio ficou show de bola e é isso aí, espero que você goste. Fiquei sabendo que tem até artista famoso, né, o tal do Michel Teló, né? Tem 2. Tem até o backup. Nossa, assim você me mata. Pra começar o podcast sobre educação aí, eu acho que os 3 participantes, né, tanto o Diego, o Felipe e o Marco Bruno, cada um contribui de uma forma, passa o conhecimento de uma forma gratuita, né? Cada um tem esse foco YouTube, Twitch TV, Live, Discord, comunidade. Acho que até por se achar na rua, vocês tiram dúvida também, né? Essa é a ideia. E o que motiva vocês criarem esse tipo de conteúdo, assim? Principalmente conteúdo gratuito e resolver problema de procrastinação, que eu acho que deve ser um dos maiores problemas quando você não tem esse vínculo, assim, de ter um curso pago, assim. O engajamento da galera. Como é que vocês fazem isso?
Bom, eu sempre tive isso comigo, a vontade de ensinar. Eu não sei se eu peguei isso como influência da minha mãe, que foi professora, mas quando eu fui revisitando toda a minha carreira, eu sempre notei que eu fazia alguma coisa diferente de ensinar. E aí quando eu percebi, eu estava ensinando, ou até, como no passado, eu tinha montado uma empresa, quando eu mexia com o 3D Studio, aquele software de 3D, eu montei uma empresa de cursos numa época que não existia nem o termo EAD, no ensino à distância. E a empresa foi um fiasco, mas eu aprendi muita coisa sobre tanto como montar uma empresa, quanto sobre usabilidade, o que realmente o cliente quer consumir como produto. E aí então, sim, acho que a primeira coisa em mim, pelo menos, é que, cara, eu não me aguento, eu não consigo, eu preciso ensinar. E aí eu tava tentando debugar isso em mim, né? Por que isso me deixa tão satisfeito? E aí eu percebi uma coisa, quando eu ensino alguma coisa pra alguém, e eu vejo que aquela pessoa consegue usar esse ensinamento muito melhor do que eu vou conseguir usar na minha vida, cara, assim, eu posso fazer isso pro resto da minha vida. Então, por exemplo, vamos pegar um caso bem prático, JavaScript. Eu aprendi JavaScript, mas, cara, eu não me considero um bom desenvolvedor. Eu trabalho hoje com bons desenvolvedores. Eu sei o que é ser um bom desenvolvedor. Então, se eu conseguir ensinar uma boa prática pra uma pessoa dessa, eu sei que ela vai usar esse ensinamento como ferramenta e construir coisas, assim, infinitamente melhores do que eu construiria na minha vida. Então, assim, isso que meio que me gera um ciclo vicioso de querer cada vez mais ensinar as pessoas e ver o que elas vão fazer com esse ensinamento. Basicamente é isso. Já pegando a emenda aí, eu acho que o Felipe falou muita coisa que bate certinho com o que eu penso. Eu comecei a ensinar também desde muito cedo, na verdade, desde que eu comecei a fazer o curso técnico, eu sempre tentava terminar a atividade antes que todo mundo, e o professor me deixava eu ajudar o restante das pessoas que não tinham terminado a atividade ainda, pra eu poder, de programação no caso, né? Então, cara, eu tentava de qualquer forma conseguir ensinar, então eu tentava palestrar em qualquer lugar que eu podia, eu fui convidado na faculdade que eu fiz a palestrar, fazer workshop, a dar diversas aulas e, claro, sempre tudo gratuito, porque eu adorava fazer isso. E aí, quando eu comecei depois a me reunir com alguns amigos, eu não lembro se vocês, naquela época, assim, mais das antigas mesmo, quando tinha aquele... Claro, hoje a Pinside existe ainda, é uma plataforma de educação muito massa, mas existia também na época MX Cursos, essas coisas assim, e você podia enviar aulas lá pra dentro. E, cara, na época eu tinha, sei lá, 14 anos, e tava enviando aula lá pra dentro, eu acho que tem até lá hoje, de conexão MySQL com PHP, então, cara, eu tentava de qualquer forma repassar conhecimento. E aí eu tentei abrir diversas formas, diversas vezes, na verdade, empresas de educação, só que na maioria das vezes, assim, eu tava sozinho e eu não consegui reunir forças, assim, pra me manter motivado. E aí quando eu fundei a Rocket City, assim, que aí com eu e mais 2 sócios, né, o Cleiton e o Robson, e comecei a receber feedback, assim, dos alunos, principalmente YouTube, e vai recebendo Discord, assim, pô, é muito massa. Eu acho que isso motiva muito, assim, a continuar criando conteúdo. Só história bonita, caraca. O meu foi um pouco diferente. Eu fui um péssimo aluno, como sempre, padrão. E eu tinha uma dificuldade muito grande de aprender. Eu tenho dislexia, eu descobri muito tarde que eu tinha dislexia, eu descobri com em torno de uns 25 anos, demorou bastante. E a dificuldade de aprender veio um pouco daí, né? Eu não tenho um grau alto de dislexia, senão seria muito mais difícil. E aí eu tinha essa dificuldade de aprender, mas eu sempre queria aprender. Eu não tinha a preguiça de aprender, o problema não era esse, mas eu não aprendia. Eu repeti de ano, eu tive vários problemas desse tipo, e eu descobri, depois de muito tempo, agora com a idade que eu tenho, mais velho, né? Que é um problema no ensino brasileiro mesmo, tipo, os professores não sabem direcionar problemas em crianças porque eles não sabem analisar, então eles não conseguem lidar com isso. É um déficit mesmo, mas é normal, né? Isso é um problema que tem que ser resolvido e ainda existe esse problema dentro das escolas, então eu tinha esse problema inicial, mas eu gostava de estudar, eu gostava bastante. Depois de muito tempo eu realmente fui parar de tecnologia e aí eu descobri que eu gostava de aprender e gostava de ensinar, e o momento que eu mais aprendia, mais absorvi o meu conhecimento era no momento ensinando. Então, na verdade, é um momento bem egoísta, mas a melhor forma de eu aprender é quando eu falo pras pessoas. Então eu acabo ajudando elas, mas me ajudando muito mais. Então foi daí que veio minha vontade de ensinar. Então eu contava pra minha mãe algo que eu aprendia e aí eu via que eu ali absorvi o conhecimento. Eu contava pro amigo, eu absorvi o conhecimento. E assim eu fui criando meio que tesão por essa pegada de ensinar, e hoje eu entendo o valor do ensino por trás aí, né? Mas uma ligação histórica depois que veio, de por que eu tenho essa paixão dentro de mim e por que isso me motiva bastante, é uma história do meu pai. O meu pai, ele é metalúrgico, né? Ele é retificador.
talvez, não sei se vocês conhecem, né, o pessoal que tá ouvindo aí, mas retificador trabalha com a indústria realmente, de carros, esse tipo de coisa. Ele fez Senai, e quando ele concluiu o Senai, ele foi trabalhar nas pequenas empresas que tinha no ABC. Tinha bastante empresa na época, né? Na época de 80, 90 ali tinha bastante empresa. E ele pulou de empresa pra empresa, de 70 a 80, desculpa. Nesses pulos de empresa, ninguém ensinava nada. Então, tipo, ele saiu do Senai, mas não servia. O conhecimento do Senai não era o suficiente pra ele trabalhar mesmo. Ele passou na primeira empresa, ninguém ensinou. Passou na segunda, ninguém ensinou. Passou na terceira, ninguém ensinou. Na quarta empresa, se não me engano, na quarta ou na terceira, teve um cara que passou o conhecimento pra ele. E passou o mês todo ensinando ele a ser retificador. E aí ele falou, caraca, legal, né? Essa pessoa me ensinou. E aí depois que ensinou, tipo, o primeiro salário que meu pai recebeu, ele pegou uma cesta, fez uma cesta básica, assim, uma cesta com coisas pra família e pro cara, e deu pra essa pessoa. No momento que ele entregou pra pessoa, infelizmente o cara não reagiu com um sorriso, nada assim como a expectativa do meu pai. Ele pôs a cesta ao chão e mesmo assim, alguns segundos depois ele sorriu, que é isso que o meu pai conta pra gente. Mas ele falou o seguinte pro meu pai, ele falou assim, essa cesta é muito legal, eu vi que tem coisas aqui até pra criança, pra minha família, só que não tem valor algum você me dar essa cesta se uma vez que você tiver a oportunidade de ensinar alguém, você não ensinar. Você tem a obrigação de ensinar. Então, eu descobri muito tempo depois, assim, que eu fiz a ligação. Por que eu tenho essa ambição de ensinar? Foi uma coisa que meu pai foi criando dentro da gente, eu e meu irmão tem o mesmo comportamento. A gente não perde a oportunidade de ensinar. Porque isso foi tido como uma obrigação dentro de uma sociedade. E eu acho que esse é o maior valor que a gente pode ter na vida, assim, tipo, pra mim, né? O pessoal que me entrega uma liberdade muito grande hoje, que é, tipo, poder ensinar e poder ver a vida das pessoas sendo transformadas através do ensino, que é uma coisa que o Felipe Deschamps falou, né? Você vai lá e ajuda uma pessoa. Show. E você vê a vida dela transformando, né? Tipo, indo mais longe. Então é daí que eu tirei basicamente minha vontade de ensinar. É um pouco do que a minha dificuldade, junto com a história que meu pai ficou contando várias vezes na minha infância. Então foi essa relação aí. E Marco, eu queria pegar um gancho que tu falou sobre ensinar no momento aprender no momento que você ensina, né? Eu acho isso sensacional, porque principalmente isso acontece comigo quando eu escrevo alguma coisa. Que no momento que tu escreve um texto, é que você tem que estruturar todo o raciocínio. Não dá pra escrever um texto sem pé nem cabeça. E é muito diferente de só a gente falar. Não adianta só tu falar o conhecimento. Porque se a gente pegar o que a gente conversou até agora e transcrever em texto puro, esse texto vai ficar uma loucura. É ilegível. É uma coisa assim, totalmente desestruturada, e desorganizada e mal formatada. Agora, quando tu escreve um artigo, cara, não tem como não começar com um parágrafo bom, o desenvolvimento, uma conclusão. Então, naquele momento, meio que tu força o teu cérebro, ou a modelagem que ele tem sobre aquele conhecimento, tu força num molde que tá no texto. E aí, da próxima vez que tu for ensinar alguma coisa pra alguém verbalmente, por exemplo, aí tu vai ensinar em cima desse assunto já modelado. Então, sim, concordo 100% contigo. Se alguém que tá escutando tá sofrendo com algum problema de, putz, eu preciso decorar tal negócio, escreve um artigo no Medium. Escreve um artigo e joga fora, não interessa. O ato de escrever é o que vai fazer toda a diferença. Eu tenho um caso muito interessante, quando eu fiz um vídeo sobre o córtex pré-frontal, eu não conseguia decorar a palavra córtex pré-frontal. E aí eu sempre escrevi um artigo no Medium, depois eu gravava o vídeo. A partir do momento que eu escrevi o artigo, eu nunca mais esqueci. Assim, é um negócio que fica realmente impresso, fica estruturado. É muito, muito legal. Cara, nossa, é excelente isso aí. E eu tento repassar isso pra todo o pessoal lá da comunidade da Rocket. Tipo, o pessoal chega pra mim e fala, Diego, eu não entendi o que é esse tal do Redux, ou o que é GraphQL. Cara, você tem que primeiro pega, estuda, claro, só que vai escrevendo e vai discutindo com outras pessoas isso que tu vai aprendendo. É a melhor forma de tu decorar alguma coisa, de tu entender o funcionamento. Eu vi até uma imagem muito interessante, cara. Eu acho que eu vi num daqueles grupos de programação do Facebook, não sei exatamente onde que foi isso, mas que existem 4 ou 5 maneiras, eu vou tentar lembrar de todas, que são as formas, quais são os níveis que você tem pra decorar alguma coisa, pra aprender alguma coisa. O primeiro, realmente, é lendo, né? É vendo um vídeo, seria o nível mais baixo de forma de você aprender. A segunda forma seria realmente falando, então você falar sobre aquilo. A terceira forma, escrever sobre aquilo. E a última forma, ensinar aquilo pra outra pessoa, que é a forma que você mais grava tudo aquilo que você tá lendo. E o pessoal me pergunta muito, cara, e isso assim eu falo e, cara, parece meio clichê, mas cara, a minha vida toda eu passei estudando, porque a gente é programador, a gente estuda, cara, dia após noite e vai, né, cara, a gente só estuda de madrugada e tudo mais. E nesse momento que a gente fundou a Rocket City, que eu parei pra gravar vídeo, foi um momento da minha vida
vida, assim, que, cara, eu mais aprendi coisas. Tipo, eu passei de um nível de conhecimento, assim, pra outro 10 vezes maior em muito menos tempo do que eu tive no restante da minha carreira. Porque, cara, toda vez que eu ensino, assim, aquilo lá entra na minha cabeça de uma forma que, se eu faço um código, sei lá, que eu tenho pouquíssima habilidade com aquilo, e eu ensino aquilo, mesmo tendo pouquíssima habilidade com aquilo, eu vou fazer de novo, eu tenho tudo decorado na minha cabeça. Eu consigo refazer o mesmo código de novo, porque, cara, eu fiz aquilo lá e escrevi. E isso deve acontecer também. Eu vejo que o Felipe, por exemplo, ele faz uns códigos, vamos dizer assim, complexos no nível de quantidade de código, e às vezes a gente pensa, meu Deus, será que esse cara... Isso, quem assiste os vídeos deve pensar, né? Meu, mas será que ele decorou tudo isso, cara? Mas, cara, isso é porque, como ele ensina isso, como ele tá repassando isso pra outras pessoas, sim, ele realmente consegue decorar a lógica do negócio. E isso é muito massa, cara. Não, eu só ia completar que aí basta você repetir isso várias vezes, em várias áreas, em várias situações, que daí tu chega numa senioridade legal. E por senioridade eu não quero discutir cargo, júnior, pleno sênior, mas a senioridade, aquele momento tu fala assim, porra, cobri uma superfície muito legal de conhecimento. Então, é só repetir essa forma aí. Isso é uma característica muito legal de você ter essa fluência de didática, de conseguir ensinar e realmente repensar a forma que o conteúdo tá na tua cabeça para conseguir passar pra uma pessoa que não entende isso, que tem um conhecimento mais vago que o teu, talvez, ou seja N coisas, tipo. E quando você consegue fazer isso, eu admiro muito pessoas que conseguem fazer isso. E eu admito que eu não tenho. Eu não tenho nem essa habilidade de passar o conhecimento pro próximo, porque eu tento passar da forma que tá na minha cabeça. E eu tenho mais um detalhe, cara. Eu fico muito puto com certas coisas quando a pessoa não entende. Vocês não sofrem com isso, não? Mas, Renan, antes de falar se sofre ou não, tem uma... Cara, eu vou te dar um desafio, então, pra tu tentar... Boa. Conseguir fazer isso. Tem aquela palavra super... É o cara ensinando ao vivo no podcast. Ensinando a ensinar, né? Já virei coach agora. Não, mas é uma coisa bem interessante, que é a respeito da empatia, né? Eu sei que tu é um cara extremamente empático, mas o desafio que a gente tem que ter nessas horas é conseguir resetar o conhecimento no nosso cérebro. Assim, começa um desafio super difícil, mas depois fica até gostoso, do tipo assim, cara, eu tenho esse conhecimento aqui, eu já sei que eu consigo chegar até aqui. Agora o desafio é o seguinte, como é que eu chego aqui sem conhecer isso daqui? É uma boa. Porque quando tu quer chegar no local, tu sabe, assim, vai pra esquerda, vai pra direita, sobe e desce e eu chego aqui. Beleza, agora tu não pode nem mais pra esquerda, nem mais pra direita, nem subir e descer. Ou se tu quiser usar isso, tu vai ter que explicar esses passos. Então assim, o desafio é, reseta a tua cabeça, todas as ferramentas que tu tem pra chegar naquela solução tu não conhece mais. O que tu faz? Aí tu vai conseguir ser um pouco mais empático com a situação que a pessoa tá do outro lado. É uma boa sim. Vou fazer esse teste aí. Empatia é o segredo pra várias coisas na vida. Com certeza, empatia é uma coisa muito, muito legal. É que eu acho que a gente já martelou tanto na palavra empatia que ela perdeu o efeito e aí virou uma coisa que eu chamo de truísmo, né? Truísmo é tipo quando tu fala uma coisa tão óbvia que ela não tem efeito nenhum. Então, por exemplo, pra tu conseguir identificar o que é truísmo, geralmente tu inverte a frase e se virar um absurdo, tu já sabe que é truísmo e não vai ter efeito nenhum. Então, por exemplo, tu nunca vai ouvir alguém falando queremos guerra mundial. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque quando uma pessoa fala queremos paz mundial, isso não gera efeito nenhum, porque é truísmo, é óbvio, ninguém quer guerra mundial. Então, quando a turma fala de empatia, tu não vai gerar efeito nenhum, cara. A gente tem que conseguir atingir por outros ângulos esses assuntos. E aí, Renan, respondendo a tua pergunta rapidamente, se eu fico frustrado quando a pessoa não entende, quando ela tá querendo entender, não. Eu fico ainda com mais empolgação. Quando ela não tá querendo entender, quando ela, sabe, tá... Quando ela não se esforça, cara, isso me irrita muito. Puta, aí ferrou, cara. Aí não, com certeza não perde meu tempo. Mas aqui acho que tem uma outra coisa interessante também, é que existe o processo de ensinar, e existe o processo de aprender também, né? Então é uma mão de duas vias sempre, né? Isso é importante. Boa, sim. Não adianta você ter o melhor professor do mundo se você não tá preparado pra aprender também, né? Então... Isso é uma boa pauta, né? Como aprender. O ponto importante que eu acho que o Felipe falou e o Everton falou é assim, eu sei que quando uma pessoa não tem interesse de aprender, é uma coisa bem preocupante que eu tenho, assim. Eu sei que eu não consigo resolver todas ainda, eu tô nessa meta na vida e minha meta é, tipo, poder conseguir ensinar qualquer tipo de pessoa, mesmo aquela que está menos empolgada pra aprender, né? Por que isso é importante? É o que eu falei. É difícil criar empatia, que é o que o Felipe Chaves comentou. Mas é muito fácil você ser você mesmo, você lembrar do seu passado. Então o que eu uso de estratégia é tentar lembrar como foi difícil pra eu aprender. Boa. Então tem muitas pessoas que provavelmente tentaram me ensinar, e por eu ter dislexia e ficar frustrado com o meu sentimento, né, que o sentimento é o que mais impede a gente alavancar na carreira, alavancar na vida. Sentimentos atrapalham, né? Sentimentos que nos colocam pra baixo. Então o ponto é tentar, nesse momento, se você recebeu um não, ou recebeu algo negativo quando você tá transmitindo a
informação, é primeiro falar, por que essa pessoa não quer aprender, mano? É muito bom. O que tá pegando? Muitas vezes você vai descobrir outros caminhos pra ensinar essa pessoa. Lógico que é testes e mais testes. Esse é o maior desafio que eu tenho hoje, ensinando online. Porque antes eu ensinava na Kaelon presencialmente e eu conseguia testar isso meio que tato a tato ali, né? Muito rápido. E não é porque eu ensino online, na verdade, é porque não é ao vivo as aulas. As aulas da Collab Code não são ao vivo. Então, isso incomoda. As lives agora já funcionam muito bem nesse sentido. Então, quando uma pessoa não aprende, ela fala ali por texto ou por voz, né? Que ela entra no Discord. Aí fica muito mais fácil de eu entender a dificuldade dela. E tem muitas pessoas que realmente desligam, assim. Tipo, chega um momento que, pra quem tem dislexia, falta de atenção, ou qualquer problema que tá tendo na vida, vai desligar. E aí, como você faz essa pessoa voltar? Você tem que saber a dor dela. É sacar essa origem da dor. Que é difícil mesmo, galera. Não é fácil. É bem difícil. Mas é o jeito de a gente tentar se motivar também. Porque é bem desmotivador você tá falando e uma pessoa não está ouvindo. Total. Né? Mas quando você acha o que tá sendo a dor dela, você consegue ela fazer te ouvir. Um caso que aconteceu, que foi real, eu dei aula durante, 4 semanas pra um cara. Na segunda semana, eu achei o que tava pegando. Todas as aulas ele estava com fone de ouvido, nos dois ouvidos, e ele não prestava atenção. E aí eu tentei descobrir o que tava acontecendo. Ele tava assistindo a Twitch o tempo todo. Ele gostava muito de jogos. E eu falei, cara, eu preciso chamar a atenção desse cara, porque ele tá me incomodando. Eu pensei que ele tinha ficado apaixonado pela tua voz e não tá conseguindo prestar atenção. Ele tava vendo o Marco Bruno no Twitch, né? Ainda não tava na Twitch, ainda não tava. O wallpaper do Marco Bruno também, o cara era fãzão. Não tava nesse nível, não. O que era que tava pegando? Ele tava assistindo lá a Twitch, ele gostava de jogar, não sei que jogo era, mas eu me liguei que ele tava na Twitch. Eu falei, caraca, eu não sabia o que era Twitch, mas eu vi ali escrito, eu falei, beleza, no celular dele. Eu falei, top, eu vou ter que achar um caminho pra resolver. Aí eu entrei na Twitch, na época, eu falei, ô louco, tem um bot, eu preciso ensinar JavaScript pra ele. E aí na próxima aula, o que eu fiz foi vir com uma ideia de um bot, sabe? Um bot para a Twitch. E aí ele prestou atenção na hora que ele ouviu a palavra Twitch, porque ele tava com fone, mas a Twitch não fica o tempo todo soltando som. Na hora que eu falei Twitch, a gente vai fazer um bot pra Twitch, ele tirou o fone e fez a parada. Sensacional. Isso aí é espetacular mesmo, cara. Mas você tem que achar a dor, sabe? A dor de cada um e a motivação. É difícil. Ensinar é um desafio diário, assim, eu acho. É um desafio de todos os dias. Até queria puxar esse ponto, porque a gente tá falando aqui sobre, por exemplo, como cativar a atenção dele e tal, como lidar quando a pessoa não quer aprender, né? Mas daí que eu pergunto pra vocês, quando que vocês aprenderam a ensinar? Que esse é um ponto, muita gente, por exemplo, quer começar um canal, quer fazer isso que vocês fazem, essa é uma dor até que a gente teve aqui no PodTag, a gente demorou muito tempo pra aprender, a se soltar e entender como produzir o conteúdo de uma forma legal. Isso que eu queria perguntar pra vocês, como que vocês encontraram a veia, se eu falar desse jeito, eu vou cativar, se eu falar de tal forma no vídeo, ser mais informal, ser mais formal. O que vocês deixam até de dica, assim, pra quem quer começar a criar conteúdo e passar pra frente? Eu acho que se a pessoa contar uma história, automaticamente vai engatar, assim, porque a gente fez isso muito no passado, né? A gente, por milhões de anos, a gente se reuniu ao redor de uma fogueira pra, sei lá, se alimentar e contar histórias e ir passando informação, né? Porque contar história antes do YouTube, a única forma que tinha... Desculpa, passar informação, né? Antes do YouTube, a única forma que tinha era se reunir ao redor de uma fogueira e contar histórias. Então, grande parte dos conhecimentos por muito tempo foram contados por histórias. Tanto que a gente tem vários livros que, definem comportamentos da cultura, de certa religião, o que seja, tudo através de história. Então, se a pessoa se esforçar a contar a história, quer dizer, pegar o conteúdo e botar em cima de um framework de história, vai ficar mais gostoso. É muito legal, por exemplo, quando o Marco estava falando da história dele. Cara, a gente gruda nesse tipo de... Eu não sei, é uma modelagem que a gente tem por natureza no cérebro. O Marco começou a contar... um gatilho. É um gatilho, exatamente. Cara, começou a contar a história, eu fiquei grudadão. Então, eu colocaria no formato de história. Aquela lágrima que escorre, né? Exatamente. Com uma voz tão bonita contando a história. Exatamente. Cid Moreira ali contando a história, eu fiquei arrepiado aqui. Então, eu falei, assim, pra conseguir contar a história, se a pessoa realmente tá com muita dificuldade, eu vou dar uma dica besta, tá? Faz um curso de piada, porque eu acho que não tem forma mais rápida e sucinta de tu contar uma história. Tem começo, meio e fim. É isso mesmo. Tem uma tática que eu não uso, mas que muita gente usa, é que eu não tenho toda essa capacidade de desenvolver a história, mas que o Felipe tá contando que eu tento estudar e tento aplicar, mas falho muito, que é usar o conceito de storytelling, assim, tem o herói, tem os 7 elementos que eu me lembro lá, mas eu não vou lembrar todos de cabeça, mas se você procurar sobre storytelling na internet, depois vai pegar uns links aí, e aí tem que ter os 7 elementos pra uma história ser realmente vitoriosa, que a Disney usa. É por isso que a gente tá incerto aqui?
Você diz sobre a jornada do herói, é isso? Isso. Aí tem uns elementos ali especificamente que tem que ter, mas eles falam que o principal elemento é ter um herói e um vilão, né? Sim, esse é o modelo que o Steve Jobs usava nas apresentações dele, também ficou bem famoso na época, né? Porque toda vez que ele apresentava um produto, ele sempre apresentava o problema que aquele produto estava querendo resolver como um vilão, e o produto que ele queria vender como um herói. Perfeito. E é o que os nossos antepassados faziam, né? Mas com coisas que matavam a gente. Hoje é Samsung versus iPhone, né? Mas o Windows com tela azul pode matar também, cara. Dependendo de qual parte do processo você tá. Como eu falei, né? Vai que teu elevador tá caindo, você olha na tela, tá com tela azul, né? Então, pode matar. É triste. Cara, eu acho que indo nessa mesma pegada, assim, e algo um pouco, assim, mais puxado pra quem quer iniciar nessa parte de educação online, assim, relacionado com programação, eu acho que duas coisas que... Uma puxando pro que o Marco disse, de entender quem é teu público. Então, assim, uma coisa que eu percebi muito, assim, quando a gente começou os trabalhos na Rocket City, começou os vídeos no YouTube falando sobre React, falando sobre Node, eu comecei a perceber quem que era meu público. E eu comecei a perceber que era muita gente que migrava de outras linguagens. Tinha pouca gente que chegava ali que era muito cru em programação. Então era geralmente pessoal que vinha de PHP, pessoal que vinha de Ruby por algum motivo, e o pessoal ia vindo para essas ferramentas, vamos dizer assim, já com conhecimento de outras linguagens. E isso era 80, 90% do público. E por eu conhecer que a maioria do pessoal era assim, eu conseguia utilizar muito da comparação para explicar algumas coisas para eles. Então, eu geralmente, quando eu ia explicar alguma ferramenta, explicar alguma funcionalidade, eu sempre tentava comparar com coisas do cotidiano daquela pessoa, né? E isso, essa comparação que tu faz Tu diz a analogia, né? Essa analogia exatamente que você faz com outros elementos da vida, do cotidiano do seu público, ajuda muito ele a entender e pegar e gravar aquilo. Porque ele fala, beleza, isso aí exatamente funciona da mesma forma que tal coisa. Isso, putz, então entendi. Isso é muito legal. Outra coisa, cara, que eu percebi, nossa, e no começo era, provavelmente pro Felipe, pro Marco deve ter sido a mesma coisa, assim, cara, eu ficava regravando o mesmo vídeo e tentava, e dava um sonzinho de cachorro latindo, eu, cara, não, vou jogar fora e... Cara, sério, se eu contar pra vocês que o primeiro vídeo, vai lá no canal da Rocket City, o primeiro vídeo tem eu iniciando com React Native lá, não é o primeiro, mas é um dos primeiros lá que tem lá. Esse vídeo lá, vocês sabem o que eu fazia, cara? A gente morava numa casa que era... Morava não, a Rocket City ficava numa casa, assim, que ela não era muito isolada acusticamente, né? E tinha cachorro e não sei o que, e britadeira, e, cara, era obra, muita coisa. E eu ficava muito incomodado em ter esse tipo de barulho no vídeo. Eu pensava que, cara, o vídeo ia ficar horrível se tivesse qualquer barulho que não fosse minha voz. Claro que eu totalmente errado, né? Mas a gente pegava, botava o carro na garagem, eu ia dentro do carro, botava todo o texto no celular, botava o fone e gravava dentro do carro, tipo, espremido, assim, com o máximo de abafamento possível pra sair o som legal. Então, cara, era muito louco, assim, tipo, a gente fazia de tudo. E o que eu quero tirar disso é uma dica, tipo assim, cara, não vai sair perfeito. E tá ótimo não sair perfeito. Não é pra sair perfeito. Porque o perfeito atrapalha. Se você faz alguma coisa mais, assim, descontraído, vamos dizer assim, como você é realmente, cara, fica muito melhor. Fica muito melhor. Tanto que hoje, isso eu falei pro Felipe, cara, eu boto pra gravar o vídeo, eu não paro até eu gravar. E, tipo, eu não pauso o vídeo, eu não tiro erro que eu programo e, cara, eu não tiro nada. Eu realmente pego, faço o vídeo, tanto que hoje a gente tá postando vídeo de 1 hora e meia no YouTube, cara, e eu gravo corrido, sem parar. Os meus vídeos eu posso dizer que é só edição. Tem nada. Mas o teu vídeo, no caso, é de mais pessoal, assim, né? Ele tem é pra adicionar mais arte, vamos dizer assim. Sobre a perfeição que tu falou, cara, a natureza, ela é fantástica, assim, acho que quando ela tava se criando, ela pensou, como é que eu posso fazer pra, mesmo que as pessoas saibam a resposta, não adianta nada. E ela colocou várias coisas do meio do caminho, como, por exemplo, disciplina, a evolução, o processo da pessoa. Então, tipo, sei lá, ser bem de saúde. Ser bem de saúde é o segredo pra pessoa ter uma vida saudável. Dane-se essa informação. O processo é que vai fazer tu conseguir chegar nessa perfeição. Então, sim, eu tinha os mesmos tiques no começo, era horrível, cara. Realmente só atrapalhou, não ajudou. Se eu pudesse ter evitado essa primeira fase, eu teria acelerado de uma forma muito mais leve. Exatamente. Essa parte aí eu tenho que agradecer aos meus filhos, porque eles não permitiram isso, né? Aí eu falei assim, então... Que isso, valeu, Diego. Eu falei, eu não tenho como gravar a live, que eu comecei fazendo live, né? Tipo,
quando eu fui pra sair da Kaelon, né? Eu só fiz a live porque eu queria expor o meu conhecimento de novo pras pessoas e eu tinha parado de dar aula porque eu queria ficar próximo da família. E foi, tipo, uma decisão bem difícil sair da Kaelon e tal. Mas foi importante pra minha vida e pra minha família e tal. E aí, na Twitch eu descobri que eu gostava ainda de dar aula e tinha outro caminho pra eu dar aula porque as pessoas lá pediram pra eu fazer um curso, né? E aí foi e tal, tá rolando. Mas o processo de aprendizado, que foi a pergunta, que é bem importante, é como passar o conhecimento, né? A melhor forma que eu descobri de passar o conhecimento foi na Kaelon. Realmente eu considero a melhor instituição de ensino de tecnologia do Brasil, disparado, assim. Eu acho impressionante o cuidado com a didática que eles tiveram durante 14 anos de evolução disso. Várias pessoas adicionando mais coisas, mais ingredientes, né, realmente nessa didática. É uma evolução bem interessante de acompanhar. Começou lá com o Paulo Silveira, o Guilherme Silveira, dando aula na USP, de verão, e hoje tem uma empresa bem fundada, com curso online e tudo mais. Desculpa a propaganda, mas é uma realidade que a gente tem que aceitar, assim. A gente coloca um pi no nome, não tem problema não. Não tem problema. Léo, remove Pode tudo isso colocar. aí, sai fora, é o que eu quero. Se puder botar ao invés do Pi, botar Rocket City, ia ser muito massa. Boa! Mas aí falando sobre o processo de construção que eles criaram, que é bem legal o framework, outras instituições até copiam e evoluíram esse do jeito deles, né? Quando você vai ensinar alguma coisa pra alguém, tem toda a parte de analogia e tudo mais, mas tem uma coisa que é bem importante pra você validar se o aluno entendeu. E tem algumas formas de você validar, que é passando exercício, passando prova, que é o jeito mais tradicional que a gente vê. Não que não seja eficiente, mas não tem como você tirar essa prova no momento, assim. É um processo meio muito burocrático, né? Você fazer uma prova, fazer um exercício, tentar analisar. Então, a forma mais legal de se fazer isso é durante a explicação, você fazer uma primeira explicação de uma forma, você reverter essa explicação em outro contexto, mas agora, a partir desse momento, você conseguir perguntar para os seus alunos o que está rolando. Quando é presencial, isso é fácil. Você faz uma explicação, então ele faz uma explicação completa, e durante a próxima explicação, que você vai explicar a mesma coisa, mas em outro gramado, vamos dizer assim, né? De outro ponto de vista, você tem que fazer perguntas, e as perguntas não podem ser respostas de sim ou não. Isso é muito importante. Então, quando você estiver fazendo qualquer apresentação, qualquer explicação, não façam perguntas que as respostas vão ser apenas duas alternativas, respostas binárias, que a gente chama. A resposta tem que ser algo que o aluno tem que pensar. E quando você força ele a pensar, você faz ele participar da sua aula. E quando você faz ele participar da sua aula, você faz uma construção que ele acha, né, essa parte é bem interessante, que ele está construindo sozinho. E isso é importante. Ele sentir a sensação que ele está construindo sozinho vai lhe dar confiança para fazer sozinho. Então, isso funciona muito bem, assim. Essa didática, esse fluxo, né, de você explicar e depois fazer de novo, que o pessoal chama lá na Kaelon de banana-maçã. Você explica a banana e depois você pega outra fruta e explica a fruta de novo. Funciona muito bem. No online, a forma que eu consegui trazer isso mais próximo foi, a cada final de uma aula, eu dou 3 desafios. Um básico, um intermediário e um avançado. O básico é basicamente o que eu expliquei. Então, é o que eu tô fazendo na aula. O intermediário é daquela aula, né? O desafio intermediário, tipo, se eu tô na aula 5, é um conjunto de informação que você vai ter que fazer uma funcionalidade com tudo que você aprendeu até a aula 5. E o avançado, que eu acho que é o mais importante, que é o que a gente faz em aula mesmo, que você vai lá e dar um exercício pro aluno se desafiar, que você vai passar um conhecimento pra ele, você vai pedir alguma coisa que você não explicou. Você vai falar assim, ó, você vai ter que correr atrás, porque isso é o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, você vai ter que correr atrás. Então, você vai ter que passar aprender a procurar no Google, aprender a entender onde que tá o melhor conteúdo de JavaScript, HTML, CSS, por exemplo, se você estiver ensinando isso. Então você tem que passar essas dicas pra ele, mas você tem que falar, agora faz sozinho. E eu acho que uma coisa que eu aprendi na Rocket City, que eu fiquei lá um mês, que foi muito bom, eu até agradeço muito o Diego, aí já fazendo uma propaganda que é bem positiva também. Coloca aqui a propaganda agora, Léo. Coloca o foguete agora. Que na Rocket City, o tempo que eu fiquei lá, que foi bem interessante, que é um ensino online, que realmente é muito, muito bom, bem diferenciado, que é o seguinte, eles têm o Discord ali, que é uma comunidade muito ativa, e a comunidade, nesse desafio avançado, que hoje eu coloco lá, também eu uso o Discord, foi até realmente copiei deles, demorou pra eu copiar, mas criei coragem e copiei, que é o seguinte, o Discord serve como a comunidade de apoio pro seu estudo avançado, porque quando você tá no mercado de trabalho, você usa o Google quando você não acha, mas quando você não acha no Google, tem a dificuldade de achar no Google, você vira pro coleguinha do lado, pro brother que tá do lado, pra mina que tá do lado e fala, você sabe fazer isso? E aí, como é que você faz isso online quando não tem? Você tem que criar uma comunidade. E aí, o Discord hoje é o coleguinha do lado de trabalho. E funciona muito bem. Tipo, as pessoas perguntam, e aí as pessoas dão links e vão direcionando umas às outras. Isso é impressionante como funciona. Hoje, eu considero que os meus alunos online são muito mais próximos de mim do que os alunos da Kaelon, que era o presencial. E não gera discórdia, não? Não gera. Não, esse é um trocadilho? Foi um trocadilho, mas não gera. Não gera porque tem um código de conduta, né? Toda comunidade tem que ter um código de conduta. Você entrar lá
lá no Discord da Collab Code, vai ter um código de conduta que é bem sério, realmente para defender as pessoas e também as pessoas lembrarem que isso não é um parque de diversão que você pode ofender as pessoas e livremente, assim, isso não é correto, né? E não existe perguntas tipo, tem uma resposta que é proibida, né? Que inclusive é proibida dentro da comunidade, tem que colocar isso no código de conduta, obrigado por lembrar, Renan. Que você não pode responder pra ninguém, procura no Google. É que isso é totalmente desmotivador. Tipo, por que você não procurou no Google? Obviamente que eu já procurei, porque senão eu não tava aqui, sabe? Eu discordo, cara. Tem muita gente que faz o contrário. Então, pessoas não tem problema próximas. também. Você tá comendo, cara? Ô, Renan. Mentira, eu não fiz isso. O cara tá com uma batata na boca ali falando. Na verdade é importante isso. Se uma pessoa próxima de você vem e não procura no Google e te pergunta, você tem um valor muito importante pra ela, que você é um valor de confiança, você é um valor de transmissão muito importante. Então, na verdade, você pode auxiliar ela a te procurar no Google. Isso é o que a gente tem que ter muita paciência na educação. Porque se ela não tá tendo confiança de procurar no Google, lembra aquele lado que tipo é difícil de entender o que tá acontecendo na pessoa naquele momento? Talvez seja o único apoio que ela vai ter a você. Então você tem um valor muito importante pra essa pessoa, principalmente se ela é próxima de você. Você fala, caramba, cara, que legal que você lembrou de mim. Bora trocar uma ideia que eu vou te mostrar como que eu faria pra achar esse problema. Aí você tá transformando a vida dela, você tá mostrando que da próxima vez ela vai seguir os seus conselhos, vai procurar sozinha, mas sentindo que você tá do lado, sabe? Então você vai ser uma referência muito boa pra essa pessoa. Olha só, bicha. Lição de vida aqui. É isso, eu acho que eu não sirvo pra ensinar, não. Melhor seguir outro caminho. E está decolando o foguete da Rocket City, trazendo muito conhecimento sobre JavaScript e as tecnologias mais modernas do mercado, que tem as melhores vagas, as que pagam muito bem. Então, não perde tempo, acessa lá rocketcity.com.br e encontre todos os canais onde a Rocket City cria conteúdo muito bom. Bom, let's talk money. Como que vocês fazem para monetizar e como vocês veem a parte ética disso? Não, eu quero criar conteúdo, passar para a comunidade, mas eu também vou cobrar. Como que vocês veem isso? Como que vocês conseguem trabalhar esse tipo de situação de criar conteúdo, ser relevante para a comunidade, ser relevante na sociedade, mas ao mesmo tempo, garantir que a conta de luz tá paga todo mês? Cara, esse aí eu quero começar. Aqui, na verdade, a gente tá querendo umas dicas aí, pessoal. O cara chega no seco, assim, depois de várias lições de vida aqui, o cara chega, e aí, o dinheiro? Porra! Mas isso é bem importante. Pode começar, Diego. Eu quero começar isso aí porque eu fui lá no Felipe há uma semana, 2 semanas, não sei. A gente conversou sobre isso, né? Eu, cara, fiquei maravilhado com essa nossa conversa. Que pena que a gente não gravou. Mas que bom que vai ficar gravado agora. Vamos tentar manter a mesma ordem das coisas. Mas assim, a gente tava conversando porque... O que acontece, cara? Assim, eu acho que todo mundo aqui, não interessa se é eu, se é o Felipe, se é o Marco, todo mundo que tá ensinando, o propósito, ele é muito parecido. A gente quer mudar a vida de quem a gente ensina, né? O sucesso de um educador tá totalmente atrelado com o sucesso dos alunos, do sucesso de quem ele educa. Então, quanto mais gente tu faz ter sucesso, é aí que você vai ter sucesso. Se você não faz ninguém ter sucesso, você não tá tendo sucesso em educar. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer conteúdo gratuito da forma que o Felipe faz muito, né? O Felipe hoje ele ainda não tem, não acredito que ele tenha uma forma muito pronta, e ele vai falar sobre isso, sobre monetização, fora a monetização própria do YouTube, mas quando você faz um conteúdo gratuito, mesmo o conteúdo sendo de extrema qualidade, como é o conteúdo do Felipe, o que eu vejo geralmente é que as pessoas não se comprometem totalmente. Isso por quê? Quando a gente começou com a Rocket City, a gente inaugurou a nossa primeira turma do Bootcamp e tudo mais, e a gente começou a receber, claro, isso, quem faz curso, o Marco também já deve ter recebido, a gente começou a receber muito aluno com histórias de vida, assim, vamos se dizer, difíceis, pedindo bolsa no Bootcamp, beleza? Então era gente que falava, cara, pô, aconteceu isso comigo, eu moro de tal forma, eu tô desempregado, não sei o quê, que são histórias realmente difíceis e comoventes, e a gente, claro, como humano, a gente se comove com isso e a gente acabava dando a bolsa para algumas pessoas dessas, e a gente percebia que, cara, a maioria das pessoas que recebiam a bolsa faziam 10% do curso, do bootcamp, e largavam. Então, eu comecei a perceber que se as pessoas não se comprometerem, e hoje, infelizmente, a forma que as pessoas mais se sentem comprometidas é gastando com alguma coisa, seja com academia, seja com curso de alguma coisa. Então, conforme as pessoas elas tinham que se investir o dinheiro no bootcamp e tudo mais, aí sim elas chegavam até o final. Então, cara, a gente tinha história, e eu vou contar uma das histórias, por exemplo, que tem um cara que ele é angolano, certo? E ele falou com a gente e mandou uma mensagem, mandou vídeo e falou, cara, pra mim é muito difícil, porque eu tô em Angola e aqui
tudo diferente, eu não consigo comprar o curso de vocês, não sei o quê. E, cara, nessa vez aí a gente já tinha entendido que não dava simplesmente pra dar o curso. A gente não ia conseguir fazer ele se comprometer e ir até o final. Então a gente falou, não, cara, infelizmente a gente não oferece bolsa. E aí, o que ele fez, cara? Ele deu um jeito, correu atrás, pegou um empréstimo no banco, cara, em dólar na época. Ele foi até o aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, ele procurou uma pessoa que vinha pro Brasil. Aí ele deu esse dinheiro pra essa pessoa, ela veio aqui, comprou o nosso curso e quando ir pra ele, né, com todos os dados dele, e aí ele teve acesso. E aí ele ficou com dinheiro e tudo mais, ele ficou, claro, com empréstimo no banco e tudo mais. Mas, cara, esse cara, ele foi até o final do bootcamp. Se ele estiver me ouvindo aí, ele sabe. Ele conseguiu, tipo, mudar a vida dele, conseguiu trabalhar com a stack, ele conseguiu recuperar o valor que ele investiu e muito mais. Então, cara, quando ele investiu no bootcamp, ele assumiu um compromisso. Quando ele investiu dinheiro naquilo, ele assumiu um compromisso. Isso que eu acho legal. A gente não simplesmente monetiza pra gente ficar rico. Isso eu falei pro Felipe, cara, meu sonho nunca foi ter dinheiro demais, assim, cara. Eu quero ter dinheiro pra estar confortável na minha vida. A ideia da gente fazer a monetização é a gente fazer com que um aluno se comprometa com aquilo e chegue até o final. Pra gente filtrar aqueles que realmente estão comprometidos com o sucesso deles, daquelas pessoas que estão ali simplesmente pra se aventurar. E isso é muito comum ainda mais na área de programação. A gente vê um monte de gente e atire a primeira pedra o ouvinte que nunca comprou um curso da Udemy e fez 2 aulas e nunca mais viu nada. Isso acontece muito, cara. Isso acontece muito, porque você... Mentira. Eu compro eles e não faço nada. Porque você vai lá e investe, lá, R$10, R$20, não desmerecendo. O curso é muito bom, mas desmerecendo a atitude do estudante, na verdade, que não vai até o final. Eu acho que é basicamente isso, né, Felipe, a nossa conversa. Não sei se tu lembra mais alguma coisa. Isso. Eu acho que, num geral, o princípio se a pessoa, de fato, não se compromete com uma coisa, se não tira um pedaço da carne dela, realmente ela não vai até o final, porque, assim, custa muito caro perder muito dinheiro. Agora, se tu gastou só R$10, dane-se se eu perder R$10, assim. Eu tenho 34 cursos na Udemy aqui. 0 completo. É que nem comprar domínio, sabe? Tu compra... Se quando tu comprasse um domínio fosse R$1 milhão, tu ia fazer o site pra aquele domínio. Exatamente. Mas como foi 30 pila, cara, dane-se se tu perdesse R$30. O Renan sabe disso. Eu prefiro não comentar esse assunto, tá? Tem 2 pontos aí, né, que é o ponto de monetizar, e pessoas que não têm dinheiro é bem complicado. O lado que, depois eu falo só de monetizar, mas primeiro esse lado que o Felipe comentou, e o Diego também, eu tento, de novo, entender a dor, é bem chato. Eu vim de periferia e eu não teria condições de comprar o meu curso hoje, né? Nenhuma, na minha realidade que eu morava na periferia. Então, realmente tem um aluno no curso que é de periferia e ele pediu o curso. Na verdade, não pediu pra mim, pediu pra um dos alunos, que eu vou falar só o nome porque não tem problema dos alunos que foi o cara que tá ajudando, que é o Rafael Olsen, que é um dos alunos. A gente pensando, exatamente nesse problema, falou, como que a gente vai fazer ele fazer, porque é importante pra vida dele. E eu quero fazer com que eu faça parte dessa mudança na vida dele, o Rafael Olsen falou. Então eu quero pagar pra você o curso. E aí eu citei com ele e falei, cara, não é isso, aí eu não vou ajudar, sabe? Mas e tem esse problema, como é que a gente resolve esse problema? Se ele não der o dinheiro, como é que eu faço ele fazer ainda assim? E uma dor muito grande de quem mora na periferia é o fato de não ter o dinheiro. Então, o que eu e o Rafael Olsen começamos, não fui eu que fiz isso, mas eu quero fazer com outras pessoas. Ele falou, eu quero te pagar o curso. Falei, você não vai me pagar, você vai dar pra ele. Eu quero te pagar porque você tá trampando. E ficou nessa discussão no chat. E aí, o que a gente fechou foi, ele vai fazer o curso e você vai acompanhar. Aí o Rafael Olsen falou, vou, top. Então, você pega todo o dinheiro que você daria pra mim no curso e você vai dar pra ele mensalmente. E funciona. Porque a gente tá resolvendo um problema dele e junto está incentivando ele a estudar. Então, se ele não estudar, ele não tem o dinheiro. E se ele estudar, ele tem o dinheiro. Mas ele não sabe ainda, é um garoto. Ele vai ter muito mais conhecimento. Ele vai aprender muito mais. Então, de novo, é difícil a gente ser criativo no momento de estresse, mas a gente tem que ter empatia, e que é difícil ter empatia. Então, nesse caso, assim que eu consigo mapear, eu tô tentando fazer dessa maneira. Eu realmente tô tirando dinheiro do bolso. Não é muito, tá? Pra galera de periferia, se você der R$100 por mês, é muito dinheiro. De verdade, é bastante. E aí você acaba ajudando a pessoa a estudar. Você acha como hackear, tá ligado? Você hackeou o esquema e você achou. Show. Eu não digo nem que eu não diria que é hackear. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente com certeza é a espécie mais sofisticada do planeta Terra, mas não deu tempo pra gente se entender ainda, né? A gente começou a se aprender agora, então eu não diria hackear. Eu diria entender quais são os triggers do nosso cérebro e tentar arranjar mecanismos pra ativar eles, porque se não for isso, não vai dar, cara. O cérebro vai ganhar, não tem esquema. Então, cara, fico muito feliz que tu tá tentando atacar por outros ângulos e
eu acho que é exatamente por aí. Aí a gente tem que começar a pensar assim, eu não pensei sozinho, né? Quem pensou junto foi o Rafael Olsen, por isso que eu até falei o nome dele, porque ele tem méritos pra caramba. Na verdade, o maior mérito é dele. Porque ele que teve a iniciativa, ele correu atrás da pessoa, ele que quer ajudar, ele que tem essa ambição muito grande. Ele falou, eu quero ajudar todos os alunos de periferia que eu conseguir. É muito legal ver essa vontade. Aí você começa realmente, pô, que mindset diferente. Ele que foi dando as dicas, a gente foi conversando e achando uma fórmula mágica ali, né? Que talvez funcione ou talvez não. Tirar dinheiro do próprio bolso pra fazer as pessoas aprenderem, que não é muito, é um dinheiro ok. E aí é o que realmente o Diego falou, né? E o Felipe até confirmou ali, tipo, a gente não quer ficar rico. A gente só quer fazer o nosso... o que nos motiva, né? E fazer isso de verdade, fazer isso acontecer, né? Isso é bem doido. Uma outra coisa, eu lembro ainda do que eu falei com o Felipe sobre isso, é que assim, hoje, por exemplo, acho que todo mundo aqui tem a vontade de ajudar, né? Tipo, eu acho que desde criança, assim, cara, meu sonho era poder... Acho que, cara, sei lá, quem nunca teve esse sonho aí, não entendo, mas assim, meu sonho sempre foi, assim, acabar com a fome no mundo, acabar com a guerra no mundo, ajudar de alguma forma, né? E isso é uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo. Se tu tenta ajudar muito cedo, o impacto que tu causa é certo? Vamos supor assim, você faz, vamos lá, você vende curso e você faz 5 mil reais. Desses 5 mil reais, você vai lá, pega 4 mil e doa pra caridade. Cara, perfeito, muito massa, cara, você ajudou muita gente. Mas aí, beleza, e se você pegasse esses 4 mil reais, reinvestisse esses 4 mil reais, fizesse 40 e doasse 30 pra caridade? Qual que seria o tamanho do impacto, né? Seria muito maior. Então, eu acho que, cara, essa questão de monetização tem que ter dois lados. Você tem que ter o lado humano, é claro, mas você tem que ter o lado também de, cara, eu tenho que ser... infelizmente, hoje no mundo, você tem que ter dinheiro pra causar impacto. Senão é muito difícil, assim. Você consegue causar impacto, com certeza, na vida de uma pessoa, na vida de 2, 5, 10 pessoas. Mas se você quer mudar a vida de 100, 1000, 10 mil, 100 mil pessoas, infelizmente hoje você precisa de dinheiro. É verdade, é um bom ponto. Porra, ferrou então. Não. Isso é muito bom, na verdade, porque esse ponto do Diego é o valor de ambição que você tem, e ambição no bom sentido, não no mau sentido, junto com o seu propósito. O do Rafael Olsen, pelo que me parece, ele quer estar próximo das pessoas que ele quer mudar, da mesma forma que eu tenho isso como ambição. Mas tem gente realmente que quer mudar no nível Google, que é o que o Google faz. O Google investe em várias coisas de tipo, realmente comunidade, dá dinheiro, o Facebook também faz isso, as grandes empresas fazem isso. Algumas dizem que é só pra pagar imposto, mas eu não acredito nisso. Eu acho que eles não estão ligando pro imposto que eles estão pagando no tamanho que eles são. Então, realmente eles estão fazendo uma diferença gigantesca, sabe? Só que aí tem dois estilos, é ligado, tipo, a ambição junto com o propósito. E aí você realmente faz o que você quer, sabe assim? Você consegue alcançar. Isso é muito bom. Isso é genial, assim. Você vê bastante isso em startup, né? É a onda que tá agora no momento, são startups que mudam questões sociais básicas, né? É bem louco. Uber, coisa do gênero, assim. A Yellow, principalmente. É que nem, sei lá, pega o Neymar, por exemplo, né? Sei lá, vamos fazer uma comparação. O Neymar, vamos supor, ele passou lá no primeiro time dele, lá, eu não sei muito bem da história, mas vamos supor que o Neymar, quando ele tivesse no primeiro time que ele passou profissional, assim, ele pegasse e começasse a ensinar os outros guris lá da periferia que jogavam com ele e tudo mais, a futebol, começava a ensinar eles. Beleza, cara, o impacto que ele ia causar na vida daquela gurizada lá, com certeza, seria muito massa. Só que beleza, agora o Neymar cresceu, ele investiu o tempo dele crescendo como profissional, vamos supor, e aí ele fundou o Instituto Neymar Júnior, que agora tem, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas lá dentro aprendendo e de certa forma, tendo suas vidas transformadas. Então, o impacto que ele conseguiu causar é muito maior. Não tô falando que o Instituto Neymar Júnior, por exemplo, é algo que ele não fez só por causa de imagem e tudo mais. Não dá pra saber esse lado. Mas, cara, eu vejo isso, sabe? O impacto que tu consegue causar depois de um momento do teu tamanho que tu já tem é muito maior. Eu queria puxar a fala do Marco ali de novo, que ele fez o relato do Rafael. Me corrija se eu tô errado, mas eu acho que assim, esse tipo de coisa é o que é mais legal de ver da comunidade que vocês criam fazendo, né? Eu acho que assim, quando a galera começa a tomar esse tipo de ação, é o maior presente assim pro cara que tá ensinando, né? Me corrijam aí se eu tiver errado. Eu acho que sim. Acho que o maior que eu tive até hoje de relato foi um moço, aí se eu não vou falar o nome, desculpa, que foi na Twitch, foi pela Twitch mesmo ainda,
que ele mandou uma mensagem falando que ele estava chegando na casa, indo pra casa dele, da escola pra casa dele, e ele tomou um tiro na perna. E ele tinha parado de estudar, parado de trabalhar, parado de fazer tudo. E ele mandou pra mensagem. Até tem mensagem, depois posso mandar pra vocês colocarem sem o nome dele, assim. E aí, ele falou que assistindo a Twitch, porque ele tava assistindo os jogos, sem querer ele caiu e assistiu na Twitch, eu ensinando, e a partir dali ele começou a assistir, e isso motivou ele a voltar a estudar. Ele tava estudando, fazendo faculdade, trabalhando, e chegava super tarde de casa, mas ele tomou esse tiro e desanimou da vida, assim, né, deu uma desempolgada. Então quando você ouve essas mensagens que você tá transformando a vida das pessoas, seja na educação, ou como o Diego contou, né, dando uma força de vontade pro cara lá da Angola, fez um puta trampo, e hoje tá fazendo uma diferença gigante na vida dele, sabe, tipo, eu acho que é isso que motiva mesmo, assim. O Felipe tem relatos também, que eu já vi ele falando em vídeos dele, que é muito legal. Então esses relatos é o que motiva, né, a gente, né. A turma pensa que talvez deixando um comentário não vai impactar tanto as nossas vidas, porque tem um monte de comentário lá. Mas impacta, é bizarro, é muito legal. E eu acho que o que a gente tem que respeitar também é que tem vários estágios que a pessoa vai passando pelo apetite em querer aprender, e às vezes a pessoa está num estágio que uma das coisas vai chamar a atenção dela e outras não vai, e aí para outras pessoas vai chamar a atenção de uma coisa e de outra não vai. Assim. Então eu acho que se também todo mundo tentar, a gente vai atingir meio que um network effect e a gente vai conseguir atingir todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso é que se todo mundo fizesse a mesma coisa, só uma fração do público que quer aprender ia aprender. Então acho que se a gente se distribuir, se permitir atacar por todos os lados, a gente vai ter uma cobertura e um impacto muito maior. Puxando esse lado de cobertura, impacto e todo mundo essa questão de se unir, é uma dúvida que veio na cabeça agora, não tá na pauta, eu vou jogar na roda aí. O que vocês acham de criação de conteúdo duplicado? Que já tem um conteúdo muito bom que alguém já fez e você olha e vai lá e faz igual. Então isso tá bem conectado com o que eu falei, porque a gente até conversou sobre isso, o Diego. Uhum. Ele falou uma frase que eu achei muito legal. Ele falou, cara, na visão da Rocket City, não existe concorrência na educação. E óbvio que tem limite para essa afirmação, mas eu acho que o princípio é muito legal e eu respeito muito, que é, se eu der uma aula de JavaScript, se o Marco der uma aula de JavaScript, se o Diego der uma aula de JavaScript, vão ter pessoas que vão gostar da minha aula e não vão gostar da aula dos dois. Vão ter pessoas que vão gostar da aula do Marco, não vão gostar da minha e do Diego, e assim por diante. Então eu acho que tem o conhecimento bruto, e isso não muda para mim, pro Marco e pro Diego. Pro JavaScript é uma linguagem que já está feita. Agora o transporte muda e muda muito. Então tem vários fatores dentro de uma forma de educação que faz a gente não ter overlap na educação. Claro que eu e o Diego, a gente é irmão gêmeo, então a gente é competidor direto. Então, nesse caso não vale. Mas eu acho que, de fato, assim, novamente, tem limite para a frase de não tem concorrência na educação, mas eu não daria bola para isso e vai. Então, se alguém tá escutando o podcast e tá com medo de ter público, pensa o seguinte, faz um negócio que atraia pessoas com que você gostaria de se relacionar, pessoas que vão gostar de você. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. E faz com total autenticidade que vão começar a aparecer essas pessoas e vai dar uma conexão muito boa justamente por conta disso. Eu acho que a empresa que tem concorrente é a empresa sem propósito, porque a empresa que tem propósito, né, e o propósito ele tá relacionado com o propósito das empresas que as pessoas julgam concorrente. Se o propósito é o mesmo, então não é concorrente, é parceiro, porque se vocês dois têm o mesmo propósito, que é mudar a vida do programador, então vocês são parceiro, vocês não são concorrente. Então por isso que aqui a gente sempre fala isso, né, e às vezes o pessoal pensa, eu não vou botar o Diego e o Paulo da Kaelon, não vou botar o Diego e o outro cara lá na mesma talk. Cara, que nada, cara. Que isso? Como assim? Ainda mais no mundo de programadores que a gente tá, onde que um programador é o cara que mais compra cursos diferentes em diversas plataformas e tenta estudar de todas as fontes possíveis para obter o máximo de conhecimento, né? Eu acho que isso é tão verdade que, tipo, eu fui na Campus Party e a primeira pessoa que eu fui procurar na Campus Party foi o Diego. Vamos lá trocar uma ideia, tá? O Robson. A gente ficou trocando ideia mal cara de como ensinar, como gravar. Ficou mal tempo ali, tipo, trocando ideia de, qual câmera você tá usando. Se existisse essa concorrência poluída, assim, né, que o pessoal fala, seria horrível, né? Mas não existe, tipo, a gente tá querendo, na verdade, trocar figurinhas pra fazer o melhor trabalho todo mundo junto. Mas uma coisa engraçada de falar coisas iguais é que esses dias, mais de uma pessoa, que o Felipe Deschamps tá fazendo vídeos muito legais, eu assisto e eu adoro assistir, e aí, tipo, chegou uma pessoa, por que você não faz vídeo igual a ele? Eu falei, então...
Porque tem um dele, você pode assiste lá, né? É muito bom, inclusive. Então, é muito doido isso. É que cada um tem a sua forma, né, de repassar o conteúdo. E é aquilo que o Felipe falou, né? Tipo, eu não vou fazer o vídeo no mesmo formato que o Felipe, porque, cara, eu não vou estar sendo autêntico, não é a forma que eu gosto de fazer o conteúdo, né? É a forma que eu me sinto melhor fazendo aquilo lá. E aí eu faço realmente da forma que eu sei que eu vou estar dando o meu melhor. E aí eu vou atingir gente que o Felipe não atinge, enquanto que o Felipe atinge gente que eu não consigo atingir. E por isso que toda essa parceria e gente fazendo funciona tão bem. Isso funciona tão bem que, tipo, no Discord da Collab Code tem uma sala que é chamada Cursos. E é liberado você postar qualquer curso, seja ele pago ou seja ele de graça. Você posta o link, põe o valor, põe a descrição, você tem lá um formatinho e você posta. Já postaram o curso da Rocket City, já postaram o curso da Kaelon, já postaram o curso da Udemy, já postaram um monte de curso de qualquer lugar. Só que eu tenho certeza que quando uma pessoa tá indicando um curso, no mínimo ela achou legal. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas troquem conhecimentos, porque tem um monte de curso, mas qual que é legal? Qual que é bacana, sabe? Eu quero essa informação. Eu acho que eu vejo assim, depois eu vi a palavra de vocês três que produzem conteúdos muito bons, de qualidade muito alta, que eu falei pro Marco uma vez, fiquei 40 minutos vendo ele mostrar como usar o L e LI em HTML, pela didática que ele apresentou, isso foi muito foda, e que realmente tem que ser focado em pessoas, né? Você foca em pessoas, transformação da vida delas, e principalmente transformação da sua também, né? Que toda essa questão de passar conhecimento, gratificação, é essa questão, tipo, é um amor pro que vocês estão fazendo, amor de passar conhecimento. Não podia ser melhor, cara. Ó, a gente também tem amor, tá, ouvinte, tá? Não são só eles, tá? Bom, eu queria agradecer vocês. Cara, sou fã de vocês três, sou fã do canal. Faz muito tempo que acompanho a Rocket City. O Felipe comecei a acompanhar recentemente, desde o vídeo dos robôs. Já fiz vários bots depois desse vídeo, então, pô, me deu uma energia muito maneira. Recomendo vocês assistirem também o vídeo recriando lá o fogo do Doom. Também é muito legal, muita energia de assistir. E, pô, o Marco faz live aí praticamente todo dia, é muito legal assistir. A gente já participou, vai lá assistir a nossa live com ele. Cara, vocês têm a porta totalmente aberta para participar sempre dos nossos episódios. Esperamos que vocês tenham gostado de participar. E ouvinte, não esqueça de começar a compartilhar conteúdo com as outras pessoas. Começa com um post, começa com um vídeo. Quem sabe aí nascem outros podcasts, outros canais, aí outras collabs, e a gente enriquece aí a nossa comunidade com conteúdo foda aí, que nem esse set aqui, né? Vou incluir a gente, esse set criam, né? Quem sabe você é o próximo e a gente tá aí à disposição. Mais uma vez, valeu galera, e vou agora dar o fork nos repositórios de vocês. Até pessoal, muito obrigado. Acabou? Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.